Essa é a parte 1 de uma série de vídeos que conta a história do INPETRO, Instituto do Petróleo, Gás e Energia da Universidade Federal de Santa Catarina. O primeiro bloco conta a gênese, como foi formado o Instituto. No segundo, a concepção e os focos iniciais, depois a infraestrutura. No bloco 4, a evolução até a situação atual. O bloco 5 retrata uma nova perspectiva para a conclusão e, finalmente, o bloco 6 trata de um novo caminho para chegar lá. Como tudo começou? Começou com um convite. Fui convidado pelo engenheiro Mauro Pastor, da Petrobras, com quem nós já tínhamos alguns projetos anteriores, para participar de uma reunião no Centro de Pesquisas da Petrobras, no CENPES, em 30 de setembro de 2005. Ele me pediu para levar uma proposta de projeto de infraestrutura. Eu não tinha muitos detalhes e levei para essa reunião uma proposta de um puxadinho, cerca de 1.000 metros quadrados, para o meu laboratório. Apresentei a proposta, ela foi bem vista, mas me pediram para pensar diferente. Pense grande. Como é que você quer estar daqui a 10 anos? Não pense no amanhã, pense em 10 anos. Foi então marcada uma nova reunião, cerca de um mês depois, para a gente tratar de uma proposta um pouco mais audaciosa. Eu fui entender qual a razão dessa movimentação. Na reunião foi explicado que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis tinha colocado em prática uma lei que tratava da chamada verba de participação especial. É uma compensação financeira extraordinária devida pelos concessionários de exploração de produção de petróleo ou gás natural, nos casos onde se tenha grande volume de produção ou grande rentabilidade. Ou seja, as empresas ganham mais dinheiro, uma parte desse dinheiro deve ser destinado a PID, 1% da receita bruta, sendo que até 0,5% dentro da própria concessionária e até 1% em outras. Isso representa uma quantidade muito grande de recursos. O montante de recursos multiplicava o total do orçamento que o CENPES vinha executando anualmente. A ideia, então, era aumentar a capacidade de executar projetos de PID. Com isso, a Petrobras decidiu formar as chamadas redes temáticas. Na época, eram em torno de 12 a 15 redes com temas diferentes, formadas por instituições de excelência. As redes podiam ter 5, 10, 12 instituições diferentes. Numa fase inicial, seriam aportados recursos para ampliar, melhorar a infraestrutura das instituições de excelência. Nas fases seguintes, os investimentos seriam concentrados em projetos de P&D e, finalmente, em projetos cooperativos envolvendo as várias instituições. Vendo essa oportunidade, eu convidei alguns colegas que já atuavam com a Petrobras e apresentei essa oportunidade para nós nos unirmos em torno de um projeto grande e compartilhado que integraria os vários grupos. Dessa reunião participaram representantes de 11 grupos da engenharia mecânica e um grupo da engenharia de controle e automação. Com isso, nós criamos o esboço do Instituto Modular Integrado e já utilizamos o nome INPETRO. Dessa primeira reunião, surgiu o embrião do que nós estamos chamando de INPETRO. Os vários laboratórios que já atuavam dentro da Universidade Federal de Santa Catarina com a Petrobras, com recursos das redes temáticas, eles ampliariam um pouco o seu escopo, de tal maneira que, quando reunidos, eles teriam uma série de aspectos complementares e a intenção é que eles ocupassem um mesmo espaço físico, que nós chamamos do Instituto do Petróleo, Gás e Energia. Então essa foi a concepção inicial, colocar dentro de um mesmo teto vários laboratórios que atuam de forma complementar. A intenção, então, é que cada uma das redes temáticas aportasse recursos para que fossem materializados módulos em diferentes áreas temáticas sob um mesmo teto.
A segunda iteração já aconteceu no final de outubro, onde já levei uma proposta integrada, envolvendo aqui 4 grupos principais: laboratório de energia, de instrumentação e escoamento multifásico, laboratório de técnicas avançadas em ensaio, soldagem e inspeção de dutos e laboratório de engenharia de reservatório. A proposta inicial é que seriam então 4 módulos, cada um financiado por uma rede temática diferente e integrando um mesmo complexo, que naquela época nós imaginávamos algo em torno de 9.000 metros quadrados. Ou seja, pensamos grande. O primeiro local para a instalação desse grande instituto foi na região situada nos fundos do prédio da Fundação CERT Labmetro, onde hoje é o laboratório de tubos de calor. Então, a ideia era construir ali 2 pavilhões que, num primeiro momento, teriam 4 andares cada, mas seriam projetados para comportar 6 andares, onde seriam acomodados esses vários laboratórios apoiados pelas diferentes redes temáticas. A construção seria feita de forma progressiva, à medida que os recursos fossem sendo disponibilizados. A nossa ideia inicial era que cada grupo mantivesse a sua identidade, mas estivesse subordinado a uma coordenação central que apoiaria a atuação de cada um desses grupos e a execução de vários projetos que poderiam estar dentro de uma mesma área ou poderiam perpassar várias áreas, os projetos do tipo que a Petrobras estava disposta a apoiar. A primeira tentativa de financiamento daquele puxadinho de 1.000 metros quadrados, ela terminou sendo substituída por uma proposta maior de 3.000 metros quadrados, que eu apresentei em conjunto com o LabSolda. Posteriormente, o professor Malisca conseguiu mais um aporte de 1.000 metros quadrados, depois a professora Márcia Mantelli conseguiu mais 1.000 metros quadrados. Posteriormente, o pessoal da automação conseguiu mais um aporte. À medida que o tempo foi passando, algumas coisas se modificaram, algumas ênfases mudaram. A automação, por um certo momento, perdeu aquela conquista inicial. Nós conseguimos mais um segundo aporte da rede TEMEC, através da área de soldagem e dutos. Posteriormente, o grupo da automação voltou ao projeto, conseguiu assegurar recursos que foram destinados ao ar-condicionado central. Posteriormente, a professora Márcia se desvinculou dessa iniciativa e construiu um laboratório próprio, que hoje está ativo, que é o Lab Tucal, e a rede de combustão entrou no local dela. Cada uma dessas redes conquistou também recursos para equipamentos, não só para instalação física. As instalações elétricas também foram pleiteadas mais oportunamente. Mais uma mudança, a rede de combustão não teve continuidade, e com isso, novamente, o pessoal da automação entrou com os recursos necessários para completar a área física total e a construção de 3 poços secos. Ao final, nós tínhamos aprovados 4 grandes projetos: TEMEC Fase 1, professor Malisca, TEMEC Fase 2, pessoal da automação, e cada um deles aportava um certo valor de área construída, que somavam quase 9.000 metros quadrados. Foram contratados em diferentes períodos, foram contratados recursos para custeio, quase 3,5 milhões, recursos para equipamentos de materiais permanentes da ordem de 10 milhões e recursos para execução de obras na ordem de 16,8 milhões. Somando tudo, cerca de 30,5 milhões de reais foram assegurados através desses 4 grandes projetos. A etapa seguinte era o local. O local onde inicialmente se pretendia instalar esse grande complexo de laboratórios era nos fundos do prédio da Fundação CERT. E a construção ela foi pensada para chegar a 9.000 metros quadrados. Aqui tem um primeiro esboço, onde os arquitetos da empresa Metáfora desenvolveram esse primeiro projeto, bastante avançado, procurando atender os desejos de cada grupo de pesquisa, que se manifestaram de forma bem completa. Aqui a gente vê uma ampliação do prédio da Fundação CERT, e nós vemos aqui as construções que abrigavam a antiga sede da Educação Física, do CDS.
Para que o prédio coubesse aqui, a ideia foi dividir a obra em duas etapas. A primeira etapa no espaço disponível, a segunda etapa dependia da demolição desta área aqui do centro de desporto. Nós fizemos uma série de conversas com a direção na época, com a intenção de convencê-los a provisoriamente ocupar um dos andares do novo prédio até que a UFSC encontrasse uma solução definitiva para uma nova sede para eles. Não houve convergência nessa negociação, então nós ficamos numa situação em que tínhamos os recursos assegurados, mas não tínhamos um local para a construção dessa unidade. Com o professor Prata, como reitor, ele foi muito mais flexível e nos ofereceu: escolham onde vocês querem fazer o prédio e a gente vai atrás. E não sobraram muitas áreas grandes no campus principal da universidade. A área que nos pareceu viável, esta área que está assinalada aqui. Aqui está a piscina coberta do CDS, aqui está o planetário, e aqui nós estamos nos fundos aqui do restaurante universitário, né? Essa parte aqui dos fundos, aqui é LASE. Então é uma área que tinha um campinho de futebol aqui clandestino, onde nos parecia adequado. Aqui tem um detalhamento um pouco maior dessa área, e o que chama atenção aqui nessa imagem são esses cursos de um líquido aquoso e mal cheiroso, que recebe o nome informal de curso d'água, que terminou sendo um grande problema. Os projetos civis, então, foram adaptados para essa área, e aí surgiram alguns questionamentos. O Código Florestal impede que construções sejam feitas a menos de 30 metros da margem de cursos d'água. A Floran inicialmente sinalizou positivamente com a possibilidade de abrir uma exceção, porque é um prédio público de interesse social e poderia se abrir exceções. Só que a prefeitura do campus levantou uma dúvida. Essa autorização da Floran, ela é muito fraca, porque quem manda é o IBAMA. Se o IBAMA entender que é uma situação irregular, a obra pode ser embargada. Isso seria um grande problema. Então, nós contratamos uma consultoria especializada em direito ambiental que classificou o risco como muito grande e desencorajou fortemente a construção do terreno próximo ao planetário. Com isso, mais uma vez, ficamos sem terreno. Alternativas na ilha. No campus da UFSC, praticamente já tinham se esgotado as possibilidades. Uma possibilidade é o terreno da UFSC na fazenda Ressacada, nas proximidades do aeroporto, e outra possibilidade é o norte da ilha, no Sapiens Park. O Sapiens Park é um projeto altamente interessante, inovador na cidade, com grande apoio do governo do estado, do município, e nos foi oferecida uma área para a construção do Impetro. Mais tarde, essa oferta ela foi expandida para que a UFSC tivesse acesso a um total de 250 mil metros quadrados de área construída. Então, seriam terrenos grandes o suficiente para abrigar uma série de iniciativas da UFSC. E assim, o Impetro passou a ser detalhado neste novo terreno.